Quando um animal cria um vínculo conosco, seu amor é puro, inabalável e infinito. Mas o que acontece quando essa conexão é cortada pela morte? É realmente o fim ou há algo maior nos esperando? A Bíblia oferece insights que podem mudar a maneira como vemos a vida além deste mundo. O que você está prestes a descobrir pode transformar completamente sua compreensão da vida após a morte. Uma experiência extraordinária está prestes a revelar a verdade que permaneceu oculta de nós até agora. Vamos começar essa jornada juntos. Por favor, mostre seu apoio ao meu trabalho comentando de onde você está sintonizando. Saiba que, não importa onde estejamos no mundo, estamos unidos em espírito, formando uma grande família do Evansgate. Inscreva-se no canal, deixe um like e prepare-se para o que está por vir. O que você está prestes a aprender pode alterar para sempre a maneira como você percebe seu vínculo com os animais que você amou e perdeu. Meu nome é Louise. Tenho 55 anos e moro em Holland, Michigan. 2 anos atrás, minha vida foi tragicamente alterada quando minha esposa, Aurora, faleceu após uma batalha rápida e brutal contra o câncer. O diagnóstico foi repentino. E não houve tempo para me preparar, ter esperança ou me iludir pensando que tudo ficaria bem. Em poucos meses, a doença devastou seu corpo, afastando-a de mim, deixando-me sozinho em um silêncio tão alto que parecia sufocante. Minha vida ficou cinza e vazia, desprovida de alegria ou significado. Por meses, afundei em uma rotina monótona, sentar na frente da TV, assistir a programas que não despertavam mais meu interesse, aventurar-me apenas para as tarefas mais básicas. Nada mais parecia valer a pena. Eu já tinha perdido minha mãe para o câncer anos antes, e, embora isso tenha sido doloroso, acabei encontrando uma maneira de me curar. Mas, dessa vez, foi diferente. Aurora era o amor da minha vida, minha parceira perfeita, minha esposa extraordinária. Ela enchia nossa casa de calor, fazendo com que cada momento parecesse especial. Sua comida era divina e sua presença era tudo. Eu sabia que nunca superaria sua perda. Então, em uma tarde fria, algo mudou. Eu estava voltando do mercado quando algo chamou minha atenção, uma caixa de papelão descartada perto de uma lixeira. Normalmente, eu não teria prestado atenção, mas um leve som de choramingo me fez parar. Aproximei-me da caixa. E encontrei um cachorrinho lá dentro, com frio, fome e tremendo. Seus olhos opacos refletiam a dor que ele havia suportado, e percebi que alguém o havia abandonado sem piedade, deixando-o para perecer sozinho. Eu não era alguém que gostava particularmente de animais, e certamente nunca quis um em minha casa. Mas naquele momento, eu não conseguia ir embora. Eu cuidadosamente peguei a pequena criatura, envolvendo-a em minha jaqueta para protegê-la do frio. Eu a levaria para casa, cuidaria dela até ela ficar boa, e então, quando ela se recuperasse, eu planejava levá-la para um abrigo. Ou assim eu pensava. O cachorrinho não era nada como eu havia imaginado. Ele era barulhento, indisciplinado e destrutivo, mastigava móveis, corria com energia limitada e quebrava coisas em seu caminho. Todas as tentativas de treiná-lo falhavam miseravelmente. Minha frustração aumentava a cada dia que passava. Já sobrecarregado pela tristeza, agora me encontrava preso no caos de cuidar de um animal selvagem que parecia mais um fardo do que um companheiro. Minha casa, antes silenciosa e parada, agora ecoava com seus latidos incessantes, e minha irritação aumentava a cada ato desobediente. Não via propósito nisso. Para mim, o cachorrinho era simplesmente mais uma complicação em uma vida já dolorosa. No entanto, em meio à desordem e frustração, algo começou a mudar. Comecei a notar uma estranha atração entre nós. O cachorrinho não era apenas um incomodo, parecia que ele estava tentando comunicar algo. Havia uma intensidade em seus olhos, uma compreensão não dita que sugeria uma conexão mais profunda, uma que eu ainda não conseguia compreender. Semanas se passaram e, conforme o filhote ficava mais forte, eu também comecei a mudar. Sua saúde melhorou, seus olhos brilhavam com vitalidade recém-descoberta e eu podia sentir algo se mexendo dentro de mim. A dor aguda que havia agarrado meu coração por tanto tempo pareceu suavizar. O filhote, com toda a sua energia e presença, estava lentamente começando a quebrar as paredes que eu havia construído ao meu redor. Era como se, ao cuidar dele, eu estivesse começando a me curar. Foi quando decidi chamá-lo de Noé, em homenagem à figura bíblica que construiu uma arca para sobreviver ao dilúvio. Talvez, sem perceber, Noé tenha se tornado minha arca, me carregando através da minha tempestade pessoal. Justo quando comecei a sentir que a vida poderia ter sentido novamente, um único momento destruiu tudo. Em um dia brilhante e lindo, com o sol alto e uma brisa suave no ar, Noé e eu estávamos caminhando. Chegamos a uma faixa de pedestres, e eu parei, esperando os carros pararem. Um veículo diminuiu a velocidade para nos deixar atravessar, e eu dei um passo à frente com Noé apenas um passo à minha frente. Do nada, o som de motores rugindo perfurou a calma.
2 carros aceleraram em nossa direção, correndo sem se importar com nossa presença. O tempo pareceu desacelerar quando vi os faróis vindo em nossa direção. Gritei o nome de Noah, puxando a guia, tentando puxá-lo para um lugar seguro, mas era tarde demais. O impacto foi repentino e brutal. A guia quebrou, e eu fui arrastado, meu corpo foi erguido no ar antes de cair violentamente no chão. Minha cabeça bateu contra o pavimento, e então, tudo ficou escuro. Eu me vi suspenso em uma vasta escuridão. Não havia dor, nem medo, apenas uma sensação avassaladora de vazio. Mas então, das sombras, uma luz quente começou a emergir, uma luz não de fora, mas de dentro. E ali, de pé diante de mim, estava uma figura radiante, Jesus. Sua presença era cheia de paz e amor, e seus olhos irradiavam profunda compaixão. Louis, sua voz veio suavemente, mas com uma autoridade reconfortante, como um abraço gentil para minha própria alma. Não tema. Você está aqui por uma razão além do que você pode entender. Todo o meu medo se derreteu em um instante. Uma sensação de paz tão profunda me envolveu que o peso da minha dor e solidão pareceu desaparecer. Jesus olhou para mim com um olhar conhecedor. Há algo que você precisa entender, algo que diz respeito a você e a Noah. Suas palavras me cortaram, e senti seu olhar alcançar profundamente minha alma, tocando lugares que eu não sabia que existiam. Noah foi enviado a você por esse motivo, ele continuou. Não foi coincidência você tê-lo encontrado naquele dia. Aquele cachorrinho era para estar com você. Um arrepio percorreu meu corpo quando me lembrei do momento em que encontrei Noah, abandonado, frágil e à beira da morte. Ele também sofreu. Mas, assim como eu, ele recebeu uma chance na vida. Jesus sorriu gentilmente. Você e Noé são 2 almas feridas que se encontraram. O sofrimento dele refletiu o seu, a confusão dele refletiu a sua. E ainda assim, vocês salvaram um ao outro. Fiquei tomado pela emoção. Era verdade. Ao longo dos meses, não fui só eu quem o salvou. Ele também estava me salvando. Você percebe, Luís, que Noé o entendeu? Perguntou Jesus. Pensei em todos os momentos em que Noah silenciosamente me confortou. Nos meus momentos mais sombrios, quando a ausência de Aurora parecia insuportável, Noah sempre esteve lá. Nenhuma palavra era necessária, sua presença era o suficiente. Seria possível que ele realmente me entendesse? As lágrimas fluíram livremente enquanto Jesus falava novamente. O vínculo entre você e Noé é mais profundo do que você pensa. Não é apenas o amor entre um homem e seu cachorro. É uma conexão entre almas gêmeas, reconhecendo e curando umas às outras. Eu nunca vi animais desse jeito antes, sussurrei, sempre pensei que fossem apenas animais de estimação, nada mais. Jesus balançou a cabeça. Animais são presentes de Deus, Luís. Quando uma alma se perde, quando a dor se torna insuportável, Deus frequentemente os envia para nos curar. O peso de suas palavras afundou fundo em meu coração. Noah tinha sido enviado a mim, ele era meu presente, meu curador. Ele não era apenas o cachorrinho que resgatei daquela caixa. Ele era quem realmente me resgatou. Mas, Senhor, por que os animais parecem compreender o sofrimento humano mais profundamente do que os próprios humanos? Perguntei, minha voz cheia de confusão e tristeza. Jesus olhou para mim com um olhar profundo e conhecedor. Luís, ouça atentamente. Os animais não possuem uma alma da mesma forma que os humanos. Eles não são responsabilizados por suas ações, pois não pecam. Eles não precisam escolher entre o certo e o errado. Mas eles carregam dentro de si um espírito, uma centelha divina de vida que vem diretamente de Deus. E saiba disso, nada que vem de Deus jamais se perde. Você está dizendo que eu o verei novamente, que Noé terá um lugar em seu reino. Eu perguntei, meu coração doendo de esperança. Jesus deu um aceno gentil. Não está escrito, pois a própria criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação foi submetida à vaidade, não por sua própria vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada de sua escravidão à decadência e introduzida na liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 19, 21. Fiz uma pausa, contemplando suas palavras. Isso significa que os animais também serão redimidos. Quando tudo for corrigido, e o pecado for apagado, a criação será restaurada. Nada nascido do amor jamais será perdido. Em seu reino, todo ser vivo encontrará seu lugar, e os animais não sofrerão mais. Jesus sorriu suavemente e me mostrou uma visão. Eu vi um mundo novo e de tirar o fôlego diante de mim. O ar era limpo e puro, os rios brilhavam com vida, e por vastos e infinitos prados, animais de todos os tipos vagavam livremente, sem medo. Lobos e cordeiros deitavam-se juntos pacificamente, leões cochilavam ao lado de crianças,
e cavalos galopavam por planícies douradas com o vento em suas crinas. Entre eles estava Noa. Ele era forte, vibrante, seu corpo cheio de energia, seus olhos brilhando com alegria e paz. Ele estava livre de toda dor, e seu espírito estava cheio de luz. Ele estava me procurando, esperando por mim. Noé estará lá, Louise, disse Jesus. Assim como todos que amaram e serviram com um coração puro. Lágrimas brotaram em meus olhos enquanto eu sussurrava: Senhor, isso significa que todos os animais que já amamos retornarão para nós. Jesus assentiu com uma ternura silenciosa. Nem todos os animais formam laços profundos com os humanos. Alguns são simplesmente criaturas da terra. Mas aqueles que compartilharam sua jornada, aqueles que o amaram e a quem você amou, estarão com você. Pois o amor verdadeiro, nunca é desperdiçado. Caí de joelhos, sobrepujada pela beleza de suas palavras. Então, nosso vínculo, nosso amor, nunca será quebrado. Nunca, disse Jesus com certeza. O amor que vem de Deus é eterno. Conforme a luz ao meu redor começou a desaparecer, senti um puxão me puxando de volta para o mundo físico, as bordas da realidade se tornando claras mais uma vez. Antes de eu sair, Jesus falou uma última vez. Quando você retornar, compartilhe o que testemunhou. O mundo esqueceu a sacralidade das criaturas de Deus. Lembra à humanidade que cada vida é preciosa, e cada laço de amor é um presente sagrado. A última imagem que vi antes de acordar foi de Noa, ainda ferido, mas vivo. E então, abri meus olhos. A visão que se desdobrou diante de mim era de uma beleza de cortar o coração. Vi Noa deitado imóvel no asfalto frio, seu corpo machucado e quebrado, sangue manchando seu casaco. No entanto, ainda havia vida em seus olhos, um lampejo de desafio, uma profunda vontade de sobreviver. Meu coração doía a cada respiração, cada uma delas um lembrete doloroso do sofrimento que ele havia suportado. Senhor, Noé sofreu tanto, eu gritei. Ele foi abandonado, sozinho, e agora é isso. Porque ele deve suportar tanto tormento? Jesus olhou para mim com infinita compaixão. Louise, o sofrimento dos animais reflete o sofrimento do mundo caído em que você vive. Quando o pecado entrou neste mundo, a própria criação foi contaminada. A dor, a crueldade, a morte, nada disso era o projeto original do meu pai. Ele então me mostrou uma visão do Éden, puro, intocado e perfeito. Os animais viviam em harmonia uns com os outros e com a humanidade. Não havia medo, nem fome, nem sofrimento. Era como deveria ser no começo. Os animais não foram criados para dor ou maus tratos, disse Jesus, sua voz cheia de tristeza pela fragilidade do mundo. Eles eram parte do projeto perfeito de Deus, e no meu reino, eles refletirão novamente essa harmonia perfeita. Baixei meu olhar para Noa, cujo corpo tremia a cada respiração, mas seu coração ainda batia. Ele vai se recuperar, Senhor. Jesus colocou sua mão gentilmente em meu ombro. Noé sofreu muito, mas seu tempo não chegou ao fim. Com meses de cuidado e paciência, ele se levantará novamente. E seu vínculo será mais forte do que nunca. Um nó se formou na minha garganta. E quando a hora dele chegar, Senhor, quando ele morrer, eu o verei novamente. Os animais têm alma. Jesus encontrou meu olhar com profunda profundidade. Ouça com atenção, Louise. Os animais não têm alma da mesma forma que os humanos. Eles não são chamados a prestar contas de suas ações como os humanos. Eles não têm a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Mas eles possuem um espírito, uma centelha divina de vida dada a eles por Deus, e nada que vem de Deus jamais se perde. Senti uma onda de esperança. Então, você quer dizer que eu o verei novamente, que Noé terá um lugar no seu reino? Jesus assentiu, sua voz suave, mas cheia de certeza. Não está escrito, pois a própria criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação foi submetida à vaidade, não por sua própria vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada da escravidão da decadência e introduzida na liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 19, 21. Levei um momento para refletir sobre suas palavras. Isso significa que até os animais serão redimidos. Quando tudo for feito inteiro e o pecado for destruído, a criação será restaurada. Nada criado com amor será perdido. Em seu reino, todos os seres encontrarão seu lugar, e nenhum animal mais sofrerá. Jesus então revelou outra visão. Diante de mim estava um glorioso mundo novo. Os céus estavam claros e brilhantes, rios fluíam com pureza cristalina, e por campos infinitos, animais de todos os tipos vagavam livres, sem medo. Vi lobos deitados ao lado de cordeiros, leões descansando com crianças e cavalos galopando por vastas planícies douradas.
E no meio deles, lá estava ele, Noé. Seu corpo era forte, seus olhos radiantes de alegria, e seu espírito estava completamente livre. Ele estava me esperando, sua alma cheia de paz. Noa estará lá, Louise, Jesus disse com um sorriso gentil. Assim como todos os que amaram e serviram com um coração puro. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu sussurrava. Senhor, isso significa que todos os animais que amamos retornarão para nós. Jesus assentiu lentamente. Nem todos os animais formam laços profundos e pessoais com os humanos. Alguns são simplesmente criaturas da terra. Mas aqueles que compartilharam sua jornada, aqueles que o amaram e a quem você amou, estarão ao seu lado. Pois o amor puro, nunca é desperdiçado. Eu desmoronei em admiração, sobrecarregada por suas palavras. Então, nosso amor nunca vai desaparecer, nunca será esquecido. Nunca, afirmou Jesus. O amor que vem de Deus é eterno. À medida que a luz se apagava ao meu redor e eu me sentia atraído de volta ao reino terreno, Jesus falou mais uma vez. Quando você retornar, compartilhe esta visão com os outros. O mundo esqueceu o valor das minhas criaturas. Lembra à humanidade que cada vida é preciosa e que cada laço de amor é um presente sagrado. A última imagem que vi antes de acordar foi Noa, ainda ferido, mas vivo. E então, abri meus olhos. Os dias que se seguiram ao acidente foram cheios de um turbilhão de emoções, dor, medo e uma esperança inabalável. Fiquei no hospital por semanas, meu corpo se curando lentamente, mas minha mente estava constantemente com Noa, imaginando se ele sobreviveria. Os veterinários estavam incertos. O impacto tinha sido severo. Sua condição era crítica. Mas Noa permaneceu sem resposta, deitado entre a vida e a morte. Todas as noites, eu orava fervorosamente, Deus, você o enviou para me salvar. Por favor, não o leve embora. Os dias se estenderam em semanas, e cada um parecia pesar mais que o anterior. Uma manhã, enquanto eu estava sentado ao lado de Noa, meu corpo cansado de noites intermináveis de preocupação e minha voz falhando com o peso de lágrimas não derramadas, algo mudou. Um movimento sutil, uma respiração que parecia mais profunda, mais forte. Então, quase milagrosamente, os olhos de Noa se abriram. Suas pupilas, embora fracas, ainda me procuravam, e naquele momento de silêncio, quando nossos olhares se encontraram, senti uma onda de calor e poder inundar meu coração. Ele ainda estava aqui. Os médicos me avisaram que sua recuperação seria longa e cheia de desafios, mas naquele instante, não importava. Já era um milagre para mim. Você conseguiu, Noa. Nós conseguimos. Naquela troca poderosa, eu entendi algo profundo, a luta dele tinha sido a minha luta. Nossa dor tinha sido compartilhada. E assim também seria nossa cura. Meses passaram, e Noa gradualmente voltou à vida. Ele não era o mesmo, seu corpo carregava as marcas daquela noite angustiante, mas seu espírito, sua essência, permanecia inquebrável, ainda mais forte, mais radiante do que antes. Mas a vida segue para todos, e alguns meses atrás, eu me vi enfrentando o teste mais difícil de todos. Era o teste que eu sabia que viria, aquele que eu esperava poder adiar um pouco mais. Noa tinha envelhecido. Seus passos tinham diminuído, seus olhos pareciam mais cansados, mas ele nunca saiu do meu lado. Ele estava sempre lá, me seguindo, cuidando de mim, assim como ele tinha feito a vida inteira. Então, uma manhã tranquila, enquanto eu o levava para fora para sua terapia, aconteceu. Noa parou. Ele se virou para olhar para mim e, com um esforço monumental, ele abanou o rabo e deu alguns passos sozinho. Caí de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ei, meu amigo, estou aqui. Ele olhou para mim, e em seus olhos, vi tudo, amor, gratidão, a profunda tristeza de saber que havia chegado a hora de dizer adeus, mas também uma sensação de paz. Ele estava pronto. Eu te amo, Noa. Obrigado por tudo. Com a pouca força que lhe restava, ele deu um último e fraco abanar de rabo. Era sua maneira de me dizer que ele me amava também, que ele estava pronto para descansar. E então, ele fechou os olhos. Seu corpo relaxou, e eu soube. Ele tinha ido embora. Não sei quanto tempo fiquei ali, ajoelhada com meu rosto enterrado em seu pelo, lágrimas escorrendo de mim, mas naquele momento, a tristeza parecia avassaladora. Era como se o próprio ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. Teria acabado mesmo. Não entrou na minha vida numa época em que eu tinha perdido tudo. Ele tinha sido minha luz quando tudo parecia escuro. Ele tinha-me salvado quando eu não tinha mais vontade de viver, e agora ele se foi. Eu o segurei perto, meu coração partido. Obrigada, Noa. Obrigada por me amar quando eu não merecia. A dor parecia insuportável,
mas no meio do meu desespero, lembrei-me das palavras de Jesus: no meu reino, nada do que você amou será perdido. Fechei os olhos, permitindo que essas palavras me envolvessem como um cobertor quente, e naquele momento, senti uma paz que ultrapassava o entendimento. Noa não tinha realmente partido. Ele nunca partiria. Todas as manhãs, quando acordo, seu lugar ao lado da minha cama continua vazio, mas seu espírito ainda está aqui, ao meu redor, nas memórias que carrego em meu coração, nos momentos em que ainda posso sentir sua presença ao meu lado. E na certeza silenciosa de que um dia, quando Deus me chamar para casa, eu o verei novamente, e juntos, correremos sem medo, sem dor, para sempre. Depois de tudo que passei, depois de ver a verdade com meus próprios olhos, sei agora que não posso mais ficar em silêncio. Esta mensagem não é só para mim, é para qualquer um que sofreu, para qualquer um que amou e perdeu, para qualquer um que olhou nos olhos de um animal e encontrou neles conforto, esperança e amor incondicional. Por meio de Noé, passei a entender que os animais não são apenas companheiros. Eles não são aleatórios e certamente não são acessórios em nossas vidas. Eles são dádivas divinas, instrumentos escolhidos por meio dos quais Deus fala conosco, nos sustenta e nos guia, especialmente em nossos momentos mais sombrios. Noé não era apenas um cachorro, ele era um sinal de Deus, um mensageiro de amor e fé. E a verdade é que Deus envia esses sinais para muitos de nós. Mas quantos de nós os reconhecemos? Quantos de nós entendemos que os olhos amorosos que nos cumprimentam a cada dia não são apenas de criaturas terrenas, mas de testemunhos vivos do amor divino? Quantas vezes ignoramos o valor de um simples gesto de afeição, uma presença silenciosa que fica ao nosso lado nos bons e maus momentos, sem perceber que ali, ao nosso lado, está o sinal que tanto ansiamos? Quando encontrei Noa, pensei que o tinha salvado. Mas, na realidade, foi ele quem me salvou. Deus sabia que eu precisava dele tanto quanto ele precisava de mim. Nós dois fomos feridos, abandonados e deixados de lado pelo mundo, assim como eu me senti depois de perder Ana. Nossos sofrimentos se entrelaçaram e, sem nem saber, nos tornamos o apoio um do outro. Não foi uma coincidência. Foi o plano de Deus. Os animais não são posses para serem tratadas descuidadamente ou descartadas quando não são mais úteis. Eles são vidas preciosas confiadas a nós para serem amadas, protegidas e respeitadas. A Bíblia é clara sobre isso. Deus cuida de cada criatura, não importa quão pequena, porque cada vida tem valor. Se o próprio Senhor cuida delas, como podemos justificar maltratá-las ou abandoná-las? Toda vez que um animal sofre por causa da crueldade humana, é como se estivéssemos profanando uma parte da criação de Deus. Mas toda vez que oferecemos amor e cuidado, estamos respondendo a um chamado divino. Se você tem um animal em sua vida que o ama, que espera por você na porta, que o segue aonde quer que você vá, não o descarte como apenas um animal de estimação. É um sinal. É a maneira de Deus lhe dizer: você não está sozinho. E se você não tem um animal ao seu lado, se você sente esse vazio interior, não se desespere. Talvez seu sinal ainda não tenha chegado. Talvez haja uma criatura lá fora que precisa de você tanto quanto você precisa dela. Minha jornada me ensinou que quando uma pessoa enfrenta sua dor mais profunda, mas mantém sua fé forte, Deus lhe enviará um sinal, uma alma pura, escolhida para caminhar com ela em seus momentos mais sombrios e guiá-la pelo caminho da fé. Eu não sabia que Noé era meu sinal até olhar para trás e ver o caminho claro que Deus havia estabelecido diante de nós. Talvez você também tenha tido um Noé em sua vida, ou talvez um ainda esteja por vir. Mas não ignore os sinais. Não subestime o poder de um amor tranquilo, de companheirismo constante, de uma presença que o conforta sem palavras. Jesus me lembrou que em seu reino, nada que amamos jamais será perdido. O tempo que passamos com aqueles que amamos nunca é desperdiçado, e o vínculo que compartilhamos com eles é eterno. Meu Noa pode ter-me deixado, mas sei que o verei novamente. Um dia, quando Deus me chamar para casa, o encontrarei esperando por mim, e correremos juntos, livres do medo, da dor e do tempo. Se há uma coisa que espero deixar para trás nesta vida, é esta mensagem: os animais são um presente divino. Eles foram confiados a nós para amar, cuidar e nos ensinar as formas mais verdadeiras de lealdade e compaixão. Não ignoremos este presente. Não desperdicemos a oportunidade de ser para eles o que eles são para nós, um reflexo do amor de Deus na Terra. Se você chegou até aqui, significa que você tem um grande coração. Por favor, deixe um amém nos comentários ou compartilhe de onde você está ouvindo. Se você ama animais e acredita nas palavras do Senhor, compartilhe esta mensagem com seus amigos e familiares. Todos nós precisamos entender porque os animais estão conosco, e esta mensagem é a única que explica isso com sinceridade e verdade, de acordo com a Bíblia. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e deixe um like. Obrigado do fundo do meu coração. Que Deus te abençoe, e espero te ver novamente no meu canal.